Pronto. Professor, muito obrigado por falar comigo, por tirar um tempinho aí na sua agenda. Eu queria te fazer algumas perguntas a respeito do coral-sol, que é uma espécie invasora no litoral brasileiro, começando por uma pergunta que talvez seja bem simples para o senhor, que é: por que que esse problema é um problema? Ou seja, por que que o coral-sol é um problema? Ele é uma ameaça à biodiversidade? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. O coral-sol ele é uma espécie que tem características muito agressivas em vários aspectos, né? Ele é um coral que tem uma reprodução relativamente rápida, é um coral que cresce bastante, é um coral que produz substâncias que podem afetar outros organismos, é um coral que consegue se dispersar não apenas em volta dele, como muitas espécies ocorrem, mas também ele consegue, pelas estruturas reprodutivas, se propagar, né, se dispersar pelas correntes. Então, assim, ele é um oportunista no sentido de, se você tem um substrato disponível, né, aí você tem também as larvas dele, nas estruturas reprodutivas dele, ele é apto de se fixar, né, e se desenvolver. Por isso que ele tem sido uma espécie com grande atenção, né, desde 1980, que a gente tem visto o coral-sol como uma ameaça, né, e ele ocupando espaços, né, em área de costão rochosos e também de substratos tanto artificiais como naturais, ele pode suplantar as espécies nativas, né? Ele pode crescer e aí prejudicar o crescimento das espécies nativas, reduzindo a biodiversidade, reduzindo a densidade de outras espécies, ou seja, ele é um competidor potencial e pode trazer problemas tanto a nível ambiental, né, por competir com outras espécies, reduzir, né, a quantidade das outras espécies, como também a nível de impacto em algumas espécies que pode ter importância econômica, por exemplo, e possam ser prejudicadas pelo crescimento dele. Ou seja, ele tem várias características de uma espécie invasora, de grande sucesso, né? E por isso ele é uma ameaça, né? E tem sido, nesses anos todos, né, uma grande preocupação, né, por parte dos cientistas. Nós temos, talvez, assim, a nível do Brasil, seja o local que mais estudou o coral-sol no mundo, né? Se a gente tem alguns artigos recentes que mostram assim, a quantidade absurda de trabalhos científicos feitos justamente para entender, né, todos esses processos que ele vive, né, como ele vive, como ele pode afetar, né, que nível de impacto ele pode trazer, tanto o impacto ambiental como o impacto socioeconômico também, né? Ou seja, ele é uma espécie, é um caso de estudo bem interessante do ponto de vista científico, né, para os pesquisadores, e é uma espécie que, em alguns casos, é importante que a gente tente controlar, né, em situações assim, que ele possa representar uma ameaça, né? Maravilha. Você falou sobre redução da biodiversidade. Redução da biodiversidade é o que exatamente? Ele afetaria, por É, exemplo, a quantidade de peixes, a diversidade de peixes? é, assim, potencialmente ele pode afetar muitas coisas no sentido de que pode afetar outras espécies, pode afetar a quantidade de peixe, pode afetar outros corais. Só que uma compreensão maior do efeito dele, a gente precisa ter estudos mais específicos, né? Então, o que aconteceu foi que na década de 80, principalmente, quando ele surgiu, né, quando ele começou a ser colonizado, houve assim uma propaganda muito grande, né, da potencial ameaça que ele poderia trazer para a biodiversidade, né? Só que poucos estudos realmente mostraram de forma objetiva, né, essa redução da biodiversidade. Então, várias das coisas que se falam do coral-sol é uma coisa mais teórica de como se comporta uma espécie invasora, mais do que ter dados
que comprovem esse efeito, né? E muitas vezes os dados são também um pouco contraditórios. Então, você tem estudos que mostram uma diminuição da biodiversidade, né, das espécies, e outros que mostram um aumento, né? Por que o aumento, às vezes? Porque ele uma estrutura, né? O coral-sol, com seus pólipos, é uma estrutura que muitas espécies pequenas podem se agregar a ele. Então, se você fizer, por exemplo, um estudo de uma área pequena, assim, num quadrado, num costão, e retirar toda a fauna que está ali presente, às vezes você pode ter um número até maior de espécies com a presença dele, por causa que ele oferece novos substratos. Mas isso é uma circunstância de agregação que se tornou ali, não é uma realidade que ele vai beneficiar o ambiente. Ou seja, há muita discussão sobre o efeito do coral-sol nas outras espécies, na comunidade de uma forma geral. A gente está fazendo, tem um grupo nosso que estamos fazendo estudos para tentar estabelecer, né, qual é o impacto real, né, com base na literatura, e nós estamos vendo poucos estudos, assim, menos de 10% dos estudos mostram realmente esse impacto. Assim, quando eu falo mostra, mostra através de um experimento controlado, né, de alguma observação específica. Então, a gente sabe que ele potencialmente ele pode reduzir o número de espécies por esses vários motivos, mas é necessário ter mais estudos ainda para comprovar esse efeito, né? No momento, nós temos a ideia de que ele pode, de fato, reduzir, mas tem estudos também que mostram aumento, como eu comentei. Então, isso precisa ser melhor amadurecido, né? A discussão científica é muito complexa, né? Às vezes o pessoal que é de fora fica assim, não, mas até na própria pandemia, né? Às vezes tinha umas discussões assim que, mas os cientistas não se entendem, né? Quer dizer, às vezes não é que não se entende, é porque a gente precisa de dados para ter todos os fatos para poder argumentar, né? Para um lado ou de outro, né? Isso há muito questionamento, e isso faz parte do processo científico, né? A unanimidade, nesse caso aí, como diria o Nelson Rodrigues, é burra, assim, né? Explicitamente, em termos de ciência, você tem certamente uma discussão sadia, mas você precisa de ter, de certo modo, um amadurecimento, né? E com dados concretos, né? E que pode ser questionável. Para isso servem as publicações, né? Serve a discussão a um nível menos emocional e mais racional, né? Do ponto de vista científico. Mas o coral-sol ele tem registros, né? De efeitos em outras espécies, né? Em outros corais. Então, assim, até que a gente tenha uma dimensão exata do efeito dele, que ainda não se tem, né? A gente tem que usar o que a gente chama de princípio da precaução, que é um princípio internacional, dizendo que o fato de não ter dados conclusivos não quer dizer que o problema não exista, né? E a gente tem que ter precaução no trato. E é isso, de certo modo, que eu acho que tem ocorrido com o coral-sol e com outras espécies invasoras em que o conhecimento ainda não teve a sua maturidade, né? Perfeito. Para eu entender o negócio, quando você fala sobre os efeitos do coral-sol em outras espécies, você está se referindo a outras espécies de coral, na maioria das vezes. Não necessariamente, pode ser outras espécies de algas, de peixes, de organismos bentônicos que ficam fixados, né, um substrato. Então, um exemplo, se você tem um coral-sol que começa a crescer num costão rochoso, ele começa a crescer e ele começa a deslocar outras espécies, né? Então, ele começa a ocupar o espaço de outras espécies, ou seja, ele é um competidor bastante efetivo nessa ocupação de espécies. Por isso que muitas fotos que a gente vê do coral-sol, a gente vê assim, manchas grandes de coral-sol, né? Ele quase unipopulacional, né? Você não vê outras espécies naquele meio. Ou seja, aquelas espécies que estavam ali foram deslocadas ou morreram. Então, quando a gente fala que ele reduz a biodiversidade, teria o lado
de qualidade, a diversidade em si, mas às vezes numa mesma população ele pode reduzir a população. Pode não matar, mas pode reduzir substancialmente essa população. Perfeito. E quando você falou sobre redução de espécies com importância econômica, você pode dar um exemplo? Ah, não é muito caso, mas assim, mexilhão, por exemplo. O mexilhão ele ocorre numa zona, parte do local que ele ocorre, há a presença de coral-sol, né? Alguns mexilhões assim ocorrem um pouco mais fundo, então ele pode inibir o crescimento do mexilhão, por exemplo, e você ter uma densidade de mexilhão menor e as pessoas que fazem extração do mexilhão vão ser prejudicadas, né? Pescadores, coisas assim. Então, qualquer espécie que possa ter uma importância econômica, né? Se o coral-sol atua, né, nessa competição com essas espécies, então vai reduzir e vai afetar economicamente. Mas, novamente, é uma coisa que precisa ainda ter mais dados para comprovar esse efeito. A gente viu uma coisa assim muito pontual às vezes, né? Mas precisa olhar em outros locais. Um outro exemplo que aí não é já de espécie, mas é do setor marítimo, né? Você tem muita presença do coral-sol em plataformas ou estruturas submersas. Aí você precisa, em navios, casco de navio, áreas que a gente chama áreas nichos, né? São áreas assim que tem a parte da refrigeração dos navios. E aí você tem uma situação, às vezes, que você precisa retirar, né, esse coral-sol, né? E aí, nessa retirada, evidentemente, que você vai ter um trabalho muito maior, vai ter um custo, né, muito maior. Então, isso impacta economicamente o setor marítimo, né? Nesse sentido, você vai ter mais gasto para poder fazer manutenção, né, das estruturas. Aí estou exemplificando navio, plataforma, mas qualquer estrutura submersa que você precisa ser limpa, né, manter limpa, né? Então você vai ter que ter uma frequência maior para retirar, né, o coral-sol nesse sentido. Perfeito. E qual que é o impacto do coral-sol em Arraial do Cabo, especificamente? Qual que é o? Qual o impacto do coral-sol em Arraial do Cabo, especificamente? Olha, a última medição que nós fizemos da densidade do coral-sol do Cabo foi em torno de 5% da área, né? Então, na área submersa de Costão Rochosa, ele ocupa, em média, né, 5% da área. Essa ocupação, esse trabalho foi feito em 2017, mas havia um trabalho realizado em 2007, mais ou menos, ou antes um pouco, que mostrava uma densidade semelhante. Então, o que a gente concluiu, né, nesse trabalho, nessa época, foi de que ele estava estabilizado em Arraial do Cabo, né? Ele estava estabelecido e estabilizado no sentido de que ele não estava tendo um aumento. Às vezes ele pode ter um aumento no local, um pouco mais ou um pouco menos, manteve uma densidade semelhante. Então, o impacto em si, como ele está estável, né, é até difícil de se definir esse impacto, né, no sentido de que, se fosse uma área nova, como ocorreu em 1980, 85, 83, que ele começou a colonizar, certamente já houve um impacto de ocupação desse espaço das espécies nativas. Mas, no momento, esse impacto é controlado, né? No sentido de que ele não está se expandindo mais. Isso não quer dizer que em outras regiões isso não esteja acontecendo, né? Há uma tendência dele ocupar outros ambientes ao longo da costa. Nós temos observado registro, né, da presença dele em novas áreas, né, em novos ambientes, né? Então, eu diria assim que em Raul do Cabo em si, há uma estabilidade da presença dele, né? A gente não sente que ele está, como acontece normalmente, uma espécie invasora, quando ela entra num novo ambiente, ela tem um pico de crescimento, né? E uma certa flutuação, depois há uma estabilizada, né? Ou até, e muitas vezes, há um decaimento, por algum motivo, por doença, alguma coisa, eles caem, cai a densidade, né?
Isso aconteceu, por exemplo, num mexilhãozinho pequenininho, chamado isognomo, que foi assim uma loucura. Ele começou a crescer aqui no costão, começou a ocupar o espaço do mexilhão, e ele era um mexilhãozinho pequenininho que ninguém comia, né? Que era muito pequeno, e foi muito preocupante. Então, durante 2 anos, ele começou a ocupar todo o espaço do mexilhão. A gente saiu estudando um monte de coisa até. De repente, que a gente não sabe por quê, se foi temperatura, um vírus, alguma coisa, ele teve um desaparecimento assim quase que da noite para o dia, né? Houve uma mortalidade imensa, né? E aí, ó, os mexilhões antigos ocuparam novamente o espaço dele. Isso não aconteceu com o coral-sol. O coral-sol ele tem uma estabilidade, né, no ambiente, né, durante muitos anos, desde que ele começou a ocorrer aqui, No né? ambiente de E Arraial do isso Cabo, mas isso não é em Arraial verdade do para Cabo, outras áreas do litoral brasileiro. exatamente. Tá? Até aconteceu uma coisa bastante interessante, foi que existe um programa nacional de retirada do coral-sol, né? Há várias discussões sobre se é bom, se é mal retirar, né, ou manter. No nosso caso, como nós aqui em Aldo Cabo, a gente monitora ele assim durante muito tempo e não temos observado um aumento que possa exigir, né, alguma intervenção, né, a gente recomendou que não se retirasse. Isso ocorreu em vários pontos da costa brasileira, mas aqui em especial a gente argumentou que não deveria ser retirado porque poderia até causar um aumento, aí sim, um aumento da população, porque quando você retira, por mais cuidado que você tenha, você pode liberar pequenas partes do corpo dele, né? E ele pode se desenvolver vegetativamente, ele pode crescer novamente, né? No próprio local em que é retirado, fica como se fosse uma marca, né? Naquele local, e as larvas vão colonizar ali. Então, se a coisa for feita dependendo da época do ano, da forma que é feito, você pode ter, ao invés de uma redução, um aumento da população do coral-sol, né? Isso fica claro quando a gente compara na costa brasileira a região de Angra, que foi a primeira região, junto com a Raul do Cabo, que o coral-sol foi detectado, hoje em dia é a região que tem mais coral-sol na costa brasileira. E é o local que houve a maior intervenção da costa brasileira. E muitos autores, inclusive eu, acreditam que isso é devido à intervenção humana, né, que ocorreu, não de uma forma controlada, né? Quer dizer, eu estou dizendo assim, se você, por exemplo, retira o coral-sol numa época que ele não é reprodutivo, então qualquer tipo de ameaça da liberação de estrutura reprodutiva na água para ele crescer novamente, isso aí é reduzido. Mas se você faz isso em época reprodutiva, então você pode estar causando um incremento, né, das populações. Então, isso é uma das nossas preocupações, assim, quando a gente lida com o manejo, né, dessas populações, ele tem que ter muito cuidado, porque às vezes a ânsia de se divulgar ações, né, e há muita pressão da sociedade para que os órgãos ambientais tomem uma providência, façam alguma coisa, né? E aí o pessoal fica um pouco assim, sem saber como lidar com isso, né? E como há uma recomendação por parte do IBAMA, de uma forma geral, para ter controle, para fazer retiradas, e tal. Então há uma tendência ao pessoal tentar implementar, né, essas ações, mas em locais que você tem grupos de pesquisa consolidados, né, há muitos anos, a gente trabalha com eles aqui há mais de 30, 40 anos, né, que a gente trabalha aqui no ambiente, a gente conhece bem o ambiente. Então, a gente tem outros tipos de precauções, né, em relação a intervenções do que em outros locais que está iniciando. Outra coisa importante, essas ações, né, esse manejo, ele precisa ser feito principalmente, isso é uma recomendação geral de chegada de espécie invasora, no início da colonização, né, onde ela não está ainda estabelecida. Então, se você tem uma espécie que
já vive, como é o nosso caso aqui, há mais de, sei lá, 30 anos, 40 anos, por mais que você possa botar pessoas aqui para retirar o coral-sol, você pode até retirar essa quantidade durante o trabalho maciço, né, de mergulhadores para retirada, mas certamente vai voltar, e aí vai voltar com carga maior, né? Já em locais que ele está chegando inicialmente, a retirada pode ajudar a ele não habitar aquele local, ele não colonizar aquele local, porque vai estar em pouca quantidade e aquela pouca quantidade que tiver você retira. Então, são manejos diferentes dependendo do local, né? Então, isso é uma coisa que, aos poucos, tanto os órgãos ambientais como os próprios moradores e também cientistas estão percebendo, porque é bom, assim, você pegar uma manchete, não você que é jornalista, né? Pegar assim, uma manchete que era ações do grupo tal, 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 para retirada do coral-sol para salvar a biodiversidade, certo? Teve muitas notícias assim desse tipo. Mas por trás tem que haver uma discussão, né, mais madura, né, com os pesquisadores, com os gestores, né, com a sociedade, para que essas decisões sejam feitas em comuns, né? A sociedade tem muita vontade de colaborar, né, no bem-estar do ambiente. Aqui em Raul do Cabo isso é muito claro, né? Que existe o pessoal que trabalha com mergulho, entendeu? Os próprios turistas e tal. Então há você facilmente, no bom sentido, manipula, né? Esse pessoal assim para uma campanha, né? Que aos olhos do pessoal é uma campanha muito benéfica, mas intervenções tem que ter muito cuidado para serem feitas, né? Por causa dessas questões todas que eu falei. Perfeito. E essa estabilização do coral-sol em Arraial do Cabo, ela está ligada à temperatura muito fria da água, principalmente por causa da ressurgência? Pois é, isso é uma questão interessante, porque nós só temos coral-sol dentro das baías daqui de Arraial do Cabo. Nós não temos no lado externo, onde ocorre a ressurgência. Pelo fato de que a temperatura é um fator limitante para o coral-sol. O coral-sol é basicamente um organismo de água quente, né? De regiões tropicais, né? Então, a presença dele aqui é limitada a ambientes que têm temperaturas maiores, né? Ele nunca foi detectado em quantidade grande, assim, do lado de fora da ilha de Cabo Frio, na Praia Grande, no Ponta da Cabeça, lá na Praia Grande. Nunca houve registro dele nesses locais. Ele só ocorre dentro da Baía dos Anjos, né, em outros ambientes. Nos estudos que nós fizemos sobre temperatura, a gente viu que ele não vive abaixo de 12 graus. Isso é um valor baseado em experimentos de laboratório. Mas, de fato, não que todo dia você vai achar 12 graus na Praia Grande, mas você chega a ter 12 graus, né, em determinadas épocas do ano, né? Isso talvez seja um dos fatores que faça com que o coração não consiga se desenvolver nesse local externo. Então, nós temos aqui em Raul do Cabo uma barreira, naturalmente, devido à temperatura, dele se expandir para todas as áreas. Ele ocorre bastante nas áreas mais quentes, como Praia do Forno, Maramutá e outros locais, assim, a Ilha dos Porcos. Aí você tem bastante coral-sol nesses locais. E existe uma preocupação de que o coral-sol ele se espalhe com o aumento da temperatura média dos oceanos, como a gente tem visto nos últimos anos? Isso pode acontecer. Isso é um fator muito interessante, né? Pode acontecer a nível de expandir, né, a distribuição dele, né, para outros locais, até aqui mesmo em Arraial do Cabo, né? Se você tiver por menor que seja, um aumento de temperatura média, né, você pode ter um aumento da dispersão dele. Isso é uma coisa esperada para ter cenários de mudanças climáticas com aumento de temperatura, né, das espécies expandirem a sua dispersão, né, a sua distribuição como consequência do aumento da temperatura. E o coral-sol está dentro desse contexto, né?
Ele pode se expandir mais ainda, por exemplo, para o sul do país, né? Talvez em alguns locais. Na verdade, ele vai até Santa Catarina, né? Até mesmo porque as áreas abaixo lá de Santa Catarina, principalmente lá no Rio Grande do Sul, você não tem praticamente substrato consolidado, né? Você tem Torres, depois tem os moles lá de Rio Grande, depois tem quase perto do Uruguai, é lá no Uruguai que você começa a ter algum tipo de costão rochoso, mas aí já é muito frio ele chegar lá, né? Então, assim, a distribuição do coral-sol, basicamente, a nível limite sul, ele vai até em torno de Santa Catarina. Aí, se você tiver um aumento de temperatura, ele pode expandir um pouco mais, evidentemente. Nada muito assim também significativo nesse caso, pela ausência de substrato consolidado, né? Porque ele precisa ter um substrato para ele se fixar. Senão ele não é um plâncton, não fica na água assim disperso, entendeu? As larvas dele ficam, mas ele não, ele precisa de se fixar em algum local. Tá bom. E qual que é hoje o maior temor que a ciência tem em relação ao coral-sol? Não, eu acho que o temor maior está relacionado com a biodiversidade, né? E também de algum impacto econômico, né? Porque o fato de que ele ser muito competitivo pode fazer com que ele prejudique, de fato, as outras espécies nativas, né? Então, eu diria que esse seria o ponto, talvez, mais crítico, né? Mas com a Da, do... biodiversidade fora de Arraial do Cabo, em outras regiões do Brasil, porque em Arraial do Cabo ele já teria se acomodado. não, porque, como eu falei, né? Aqui tá, a gente não consegue ver, a gente tem até experimentos em andamento que a gente está estudando justamente esse aspecto, né? De até que ponto, ao longo de um desenvolvimento de um local, ele vai influenciar na biodiversidade. Então, assim, outros locais, potencialmente, ele também pode reduzir essa biodiversidade, outros locais. Mas a maneira que a coisa foi colocada, a nível do início da década de 80 e tal, foi uma coisa mais assim de vai acabar com tudo, vai destruir toda a biodiversidade brasileira, né? Quer dizer, não que não ocorra o efeito, mas a forma catastrófica que foi colocada, isso não se concretizou. Porque, bem ou mal, nós estamos com 45 anos, em torno de 45 anos, que ele ocorre aqui no Brasil. Então, se era para acabar com a biodiversidade, já teria acabado. Já teve tempo suficiente para fazer isso. Então, esse exagero inicial ele foi muito relacionado com sabe, né? Às vezes, se você não coloca a coisa de forma mais dramática, às vezes não chama atenção, né? Se você apenas dizer, pode ser que reduza, como eu estou falando para você, algumas espécies, tal, tal. Mas se eu chegar para você, não, vai acabar com tudo, vai acabar a reduzir a biodiversidade, aí você vai ficar mais preocupado, né? Então, isso é a forma que os próprios cientistas, às vezes, venderam, né? Essa coisa assim, porque aí chama a atenção do governo, das agências que vão financiar as verbas, chama a atenção do IBAMA de reduzir, de qualquer maneira, esse coral-sol, de ver quais são as estruturas principais, por exemplo, as plataformas foram muito visadas, né, nesse processo. Aí agora você tem várias empresas que apoiam estudos, né, de coral-sol, como a gente aqui em Arraial do Cabo, né, várias empresas de petróleo nos patrocinam fazer estudos, né, para tentar entender melhor todo o processo e até para mostrar para o IBAMA, né, assim, olha, a coisa é dessa, aqui é a realidade que nós temos, tal. Ou seja, isso faz parte desse processo, né? Eu acho que o importante é a gente ter consciência de que, estudando isso, que é muito válido, inclusive, assim, como eu falei, nós somos o país que mais estudou o coral-sol. Isso é positivo. Mas nós não podemos deixar de olhar outras espécies. Por exemplo, tem uma espécie agora aqui, ó, mexilhão verde, que é um mexilhãozinho verdinho. Você vai escutar muito falar e provavelmente tu vai passar a comer mexilhão verde, não o mexilhão nosso aqui, o perna-perna, né, que é o nativo aqui dos costões. Porque
porque ele é muito agressivo, ele cresce muito, ele está ocorrendo assim, nós detectamos ele pela primeira vez no Brasil em 2018, uma placa de um estudo que a gente fazia lá na Baía de Guanabara, né? Ele provavelmente ou veio por água de lastro, né? Ou ele veio pelos navios, né? Trazido como vetor. Então, em 2018, nós tivemos dois indivíduos, ou três indivíduos só, que a gente observou numa placa de experimental lá na Baía de Guanabara. E, recentemente, a gente fez um levantamento na Baía de Guanabara, em vários pontos, e todos os pontos praticamente tinham mexilhão verde. E a gente está vendo ele ocupando toda a costa brasileira. Esse pode ser uma ameaça muito maior até do que o coral-sol, pelo ritmo que ele está ocupando. Ele só tem uma diferença: ele pode ser comido, é comestível, E é né? bom? É bom, tem um gosto, é um mexilhão. Então, assim, o coral-sol já não. Todo mundo fala, né? Ah, dá para comer? Não, não se come coral-sol, é calcário, né? Coisa assim. Mas se tem outros usos. Eu tenho uma aluna minha de doutorado que ela estuda o uso do esqueleto do coral-sol para retenção de fosfato em estação de tratamento de esgoto. Então, substituindo, por exemplo, carbonato de cálcio das algas calcárias, né, que você causa um dano ambiental da retirada dos fundos, você pode pegar esse monte de coral-sol que tem aí, que o pessoal retira em campanhas, ou mesmo das plataformas, e pode usar como atenuação, redução do fosfato de estação de tratamento de esgoto. A gente já testou, funciona, entendeu? Então, assim, o importante também é usar outros usos, né? O pessoal fazia muito decoração, né? Porque o coral-sol é bonito. E tem, inclusive, assim, muitas empresas de mergulho que leva o pessoal de mergulho para onde tem coral-sol aqui como uma atração, né? Porque ele é famoso, né? Então, o pessoal quer ver o coral-sol, quer mergulhar e ver o coral-sol lá dentro da água. Ou seja, você vai se adaptando, né, a uma nova realidade, né, assim, que você possa ter. Mas assim, é importante a gente não ficar alheio às outras espécies, né? Tem outras espécies que podem ter tão ou mais importante. O coral-sol parece ser um problema nacional. Assim, Brasil, nenhum outro país tem essa preocupação com o coral-sol como nós temos. Nenhum outro país. Até os cientistas, quando a gente faz algum tipo de apresentação, tal, eles ficam assim, muito surpresos, né? Da Europa, Estados Unidos, da Ásia. Nossa, mas estranho. Isso aí nós temos coral-sol lá, mas não é assim, né? Tal. Já o mexilhão verde é um terror, entendeu? É reconhecidamente um organismo que pode causar danos assim muito grandes na indústria de cultivo de organismos, que ele pode fechar toda a rede de cultivo, por exemplo. Tem vários problemas assim associados, né? Que pode causar. Então é isso, assim. Mas a gente está estudando bastante há muito tempo e vamos continuar mais um pouco, assim, mas atento a outros problemas, né? Eu acho que isso é importante destacar. Muito E as interessante. espécies invasoras, elas são danosas, né? Dependendo da dinâmica dela, né? A novos ambientes. Ela tem aumentado muito, né? A quantidade de espécies invasoras por causa do aumento do transporte de cargas, né? E a gente tem que estar preocupado e alerta, né? Por isso que essas outras espécies, elas precisam ser detectadas logo no início que elas chegam, né? Para, assim, tomar providências para que haja uma redução, É um controle. isso que eu ia perguntar para o senhor. Para a gente arrematar essa conversa, professor, qual que é a importância do monitoramento nesse contexto? Não, é o que tem que ser feito, né? O monitoramento que vai permitir a identificação, a detecção precoce, né, de qualquer nova espécie. Mas para isso nós temos que ter o que a gente chama de um baseline, né? Baseline seria aquela linha de base em que você sabe quais são as espécies que ocorrem ali. Aqui em Alducava a gente trabalha há muitos anos, então não tem problema, mas vários ambientes você não tem um levantamento completo da fauna e da fauna. Então, é importante que isso seja feito. Nós temos agora um projeto grande
com 8 portos da costa brasileira, em que a gente está fazendo isso. A primeira fase, nós estamos levantando as espécies que ocorrem nos portos e nas suas áreas de arredores, para fazer um monitoramento, para poder detectar novas espécies chegando. Como se Essa chama esse projeto? detecção. Oi? Como se chama esse projeto? Ele tem um nome? Não é detecção, monitoramento e detecção de espécies invasoras, espécies não nativas, né? E aí o que acontece é que, fazendo dessa forma, a gente pode detectar a um nível visual, né? Quer seja por meio de placa que a gente esteja fixando os organismos que vão chegando, que vêm da água, né? Podemos detectar a nível de água em si e também sedimento, um método chamado eDNA, né, que é o DNA ambiental, que é chamado, que a gente consegue estabelecer o DNA da água, das várias espécies presentes na água, e a gente, através de algumas técnicas, a gente pode saber se aquela espécie que está ali é uma espécie que não ocorre normalmente no ambiente de fora, então isso seria uma forma bastante precoce, né, de se estabelecer. Quer dizer, você sabe que o DNA na água tem aquela espécie ali. Aí você vai ficar de olho para ver se ela vai se materializar a nível de crescer, se desenvolver. Então, mas essa pesquisa que os cientistas têm condição de fazer, elas precisam ser feitas, de certo modo, em conjunto com os órgãos ambientais, porque não adianta nada eu ficar estudando, monitorando e vendo as chegadas das novas espécies se não houver uma forma de prevenir isso na prática, né? Então, se eu detecto uma nova espécie por meio do monitoramento, essa espécie aqui, ela não é daqui, é uma espécie nova tal. Aí eu tenho que acionar, quer dizer, os países mais desenvolvidos acionam toda como se fosse uma força-tarefa para que possa ir nos locais e tentar identificar alguma daqueles indivíduos daquela espécie ali e retirar. Então, isso seria uma erradicação viável de ser feita, e não esperar que eles colonizem todo o ambiente ou fique abundante para depois começar a agir. Então, o que hoje se entende no mundo como a melhor estratégia para prevenir, né, o estabelecimento das espécies invasoras é ter uma detecção precoce, quer seja pela observação in situ, assim no ambiente, ou em placas, ou pelo eDNA, e ter uma ação orquestrada, coordenada pelos órgãos ambientais, para que seja retirada as espécies novas que nós estamos detectando ali. Isso envolve, por exemplo, inspeção submersa em navios, que pode estar contendo as espécies, estudos da água de lastro, que é um outro aspecto que as espécies podem vir, ainda a nível de estrutura reprodutiva dentro dessa água. Ou seja, é uma ação com vários componentes, né? Que precisa ter a colaboração dos cientistas, dos técnicos e dos gestores, né? Ambientais. E com visão computacional atrelada à inteligência artificial, a gente não consegue potencializar esse monitoramento? Sim, com certeza. Isso é um outro nível que a gente está chegando, né? Inclusive, o trabalho que foi desenvolvido pela Ana foi um trabalho belíssimo, assim, de tentar fazer esse tipo de identificação, né? Isso daí já seria um outro nível de tecnologia aplicada, né? Ao monitoramento, né? Porque quanto mais a gente automatizar, né, um monitoramento, melhor, né? Porque a gente vai cobrir vários ambientes, vai cobrir, no caso, é, diferentes tempos, né, também, né? E vai possibilitar um controle maior, né? Então, trabalhos como foram feitos assim para identificação, detecção de coral-sol por meio de técnicas, assim, até utilizando inteligência artificial, tal. Isso aí é muito bem-vindo e eu acho que vai ser um elemento que vai beneficiar bastante, né, esse controle das espécies, né, das espécies não nativas, no caso.
E em nível nacional, a gente precisa fazer algum ajuste normativo para poder comportar esse tipo de monitoramento de visão computacional? Não, eu acho que ele faria parte já do que se estabeleceu como programa nacional, né, de monitoramento, porque no caso você pode ter diferentes métodos, né, de monitoramento, como eu ilustrei. Você pode ter um monitoramento biológico através de observação, né? Você pode ter um monitoramento através da genética, você pode ter um monitoramento através de placas que você vai observando as espécies que estão fixadas ali, e você pode ter um monitoramento a nível de tecnológico, que você pode filmar, você pode detectar isso aí do ponto de vista de área, né, de detecção e tempo, é uma coisa mais atual, mais indicada para esse tipo de controle. Então, eu acho que você tem que, de certo modo, juntar esses componentes, né? Tem que fazer uma coisa junto com a outra e talvez pelo ambiente você vê aquilo que for mais adequado. Por exemplo, nós temos agora, nesse projeto que eu mencionei da costa brasileira, dos portos, não ter portos, por exemplo, em Santarém, em Macapá, que você não vê nada na água. Então, assim, não adianta mergulhar que você não vai ver nada. A nível de filmagem também, não vai ver nada. Aí o que que resta ali? É o DNA, a DNA e a placa que vai estar ali, que os organismos vão estar fixando, aí você pode retirar a placa e ver o que está presente ali. Ou seja, você pode adaptar, né, dependendo do ambiente, quer dizer, numa casa aqui em Raul do Cabo, a água é muito clara, aí você pode entrar, usar outras técnicas, né, outras tecnologias apropriadas para esse ambiente. Mas tem que ser uma coisa identificada e discutida com os órgãos ambientais, né? Que eles têm que valorizar e eles são responsáveis, né? Os cientistas são responsáveis de gerar conhecimento, gerar tecnologia, desenvolver essas coisas assim, para que a sociedade use. Mas essa aplicação, os órgãos ambientais que têm que estar à frente desse processo, né? Maravilha. Professor, Acho que é eu isso. falei para caramba, né? Não foi ótimo, foi bem esclarecedor, me ajudou demais. Eu te agradeço muito pelo teu tempo, Não, por foi um prazer. tirar minhas dúvidas. Muito obrigado, Qualquer tá? coisa, estamos aí. A Ana tem meus contatos todos, então estamos aí. Tá bom? Um Maravilha, muito abraço, obrigado. então. Valeu. Um Tchau. abraço.